Salve, salve família vascaína! Estamos chegando mais uma vez aqui no nosso Mundo Vascaíno, trazendo aqui notícias e resenhas de Vasco para você. Hoje tem Vasco, Fluminense e Vasco no Maracanã às 21h30. E você fica ligado porque tem Vascão na tela. Vamos curtir o nosso Vascão, esperar aí um grande jogo. Mas vamos estar aqui trazendo algumas resenhas para você. E já peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para mais vascaínos. Assim que tivermos notícias de Vasco, estamos sempre trazendo aqui para você. Vamos para a vinheta e logo após estaremos de volta aqui com nossa resenha vascaína. Simbora! Tenho história, não sou derivado. Meu estádio, torcedor que construiu. Lutei contra o racismo, sou querido em todo o Brasil. Vasco da Gama, o time da virada. De muito orgulho, de muito amor. A luta continua, o sentimento não parou. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Nasci pra te seguir e não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir e não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. E nunca se esqueça, o Vasco é pra quem acredita. Com a nossa resenha vascaína, hoje é dia de Vasco, estamos rapidamente trazendo para vocês aqui um vídeo para estarmos resenhando de Vasco. E a notícia, bomba, vamos ver qual é a bomba. David foi contratado por empréstimo junto ao Internacional. Somente em 2024, entre salários, acordo de empréstimos e outros gastos, o atacante custará aos cofres vascaínos 8 milhões aos cofres vascaínos. Se ele jogar 60% das partidas, o clube carioca terá que comprá-lo por cerca de 15 milhões de reais. Ou seja, em definitivo, David sairia por 23 milhões ao fim do ano. Essa notícia aqui, segundo aqui o portal, lá no portal Super Vasco, o comentário do Fernando Campos. Então, rapaziada, o que vocês acham dessa situação? Valeria esse dinheiro o nosso David? Que de graça, Gilvan Barreto, já estou dizendo que não quero ele no Vasco, e tantos outros também, ouço muitos que já não queriam nem que ele viesse. Eu falei, não, tá por empréstimo, deixa vir, vamos ver jogar e vamos ver no que dá. Já vimos jogar, já vimos que não dá. Na minha opinião, manda, devolve, vai embora. Porque é o seguinte, vamos falar de outra situação. Eu aproveito para emendar já na situação do Pedro Henrique. O Pedro Henrique é muito mais jogador do que o David. O Internacional fez marra e não vendeu para o Vasco. E aí, o comentário que eu fiquei sabendo de informações é que para o Vasco, o Pedro Henrique foi aí oferecido por 9 milhões, 8 milhões no máximo, no mínimo. O Vasco ofereceu aí cerca de 5 milhões. E aí eu já fiquei sabendo que simplesmente, simples assim, o Corinthians ofereceu 6 e já levou o jogador, ou seja, sem contraproposta. Para o Vasco tudo tem que ser mais caro. Mas para os nossos rivais, as coisas são facilitadas. No entanto, o torcedor vascaíno que está há tempos angustiado e não tem paciência de esperar, eu já esperei até agora, meu amigo. Não posso mudar as coisas no estalar de dedo, porque se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu iria lá e mudava toda a situação. Mas como eu tenho que esperar, infelizmente, o que os caras vão fazer. O Pedrinho está correndo atrás, está tentando se aproximar, está tentando melhorar as coisas, mas até o momento é isso aí. O Vasco sonha com o jogador,
os times verem aí, as empresas, né, os clubes, veem que o Vasco está carente desse jogador, aí para um clube mais inferior o jogador sai baratíssimo e até emprestado, mas para o Vasco tem que valer milhões porque o Vasco agora é SAF. Aí não dá, né, galera? Francamente, para o Vasco é realmente contra tudo e contra todos. Até se tratando de mercado da bola, com o Vasco tem que ser assim. Ou o Vasco desembolsa aí um caminhão de dinheiro em jogadores que na maioria das vezes não vale tanto assim, ou então não traz ninguém. Francamente, aí fica difícil. Olhamos e vejamos que até o Alan, que foi tanto comentado e o torcedor queria tanto, ele que não quis vir para o Vasco, tá? Ele que não quis vir, porque a família dele é botafoguense e ele preferiu ir para o Botafogo. Tá errado o Alan? Não tá errado o Alan. Mas também eu não posso colocar a culpa na empresa que gere o Vasco e na direção do Vasco do momento. Então eu tenho que saber separar as coisas. É isso aí, rapaziada. Vamos ver mais notícias para que estejamos aqui comentando. Rapaziada, aí a informação, segundo o GE, é que o Vasco informa lá, né, que o Jair, jogador do Vasco, passa por cirurgia após lesão grave no joelho. O clube informa que a intervenção cirúrgica foi um sucesso, hoje 14/2/2024. A atualização aí às 14h53. O Vasco informou na tarde dessa quarta-feira que o Jair foi submetido a uma cirurgia para corrigir a lesão grave sofrida no joelho esquerdo durante o clássico contra o Flamengo na semana passada pelo Campeonato Carioca. E aí, rapaz, a gente fica na torcida, né, pelo jogador, para que ele possa rapidamente ser recuperado aí e estar de volta, né? Segundo o clube, a intervenção cirúrgica foi um sucesso. O volante deve receber alta já na quinta-feira para início do seu processo de recuperação. O volante Jair passou por cirurgia na manhã dessa quarta-feira, 14. A operação foi considerada um sucesso e o atleta tem previsão de alta para quinta-feira, 15, informou o Vasco. E aí nós ficamos aí na torcida, força Jair, que ele possa rapidamente estar voltando aí para estar ajudando o nosso Vascão. O Jair, que tem 29 anos, né, rompeu os ligamentos cruzados do joelho esquerdo logo no início da partida contra o Flamengo, em um lance envolvendo o volante Gerson. O exame de imagem realizado no dia seguinte constatou a gravidade da lesão. Então, assim, o Vasco perde aí o seu segundo meio-campo, né? Já tinha perdido o Paulinho. E aí, por conta desses campeonatos carioca aí, esses campos, Deus me perdoe, o gramado do Maracanã horrível. Hoje tem, né? Hoje tem Vasco e Fluminense e Vasco novamente no Maracanã. Então vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, porque o gramado do Maracanã tá todo mundo reclamando, tá? O senhor Tite reclamou, o senhor Diniz reclamou, os jogadores reclamam. Então, assim, é uma barbaridade o que fazem com o Maracanã e ainda não querem deixar o Vasco jogar no Maracanã. Impossível um negócio desse, mas vamos que vamos. Contar aí hoje com a volta, o retorno aí do nosso pirata, o Verratti. Esperamos que ele volte bem aí no jogo. Tanto o Verratti aí, tanto quanto o nosso meia, né? O nosso camisa 10 aí, o Dimitri Payet. Escalação do Vasco, segundo o GE, Ramon Dias vai com força máxima contra o Fluminense. E aí vamos ver aqui se eles colocaram aqui a provável escalação do Vasco. Vamos ver. Assim, a provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique e João Vitor, Medel centralizado, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Payet, David e Verratti. Cara, sinceramente, David, já falei dele e continuo falando, né? Parece que no vídeo a atenção vai ser voltada pro David. Ô David, pelo amor de Deus, jogue e faça 2 gols hoje. Vai calar minha boca, na moral. A tendência é que Ramon Dias escale o time com 3 zagueiros, como aconteceu nos últimos jogos. Os únicos desfalques são Jair e Paulinho, é claro, né?
sabemos aí que foram lesionados aí com o mesmo problema de joelho, já fizeram suas respectivas cirurgias e agora vai partir para aí o período de preparação, de recuperação, né? Vamos lá, força aos dois nossos meias aí, que volte logo. Sem os meios-campistas, o treinador deve dar chance a Galdamez, que fez boa estreia contra o Audax. E aí a gente pode tirar as nossas conclusões. Se o Audax foi um parâmetro ou não para a estreia do Galdamez, né? Eu, na minha visão, é sim uma boa contratação, vai ajudar muito o Vasco no momento. Eu vi ali um certo potencial no Galdamez, que pode ajudar e muito. Ele não tem a velocidade do Paulinho, mas eu vi nele algo diferente, tipo, sabe mais segurar a bola do que o próprio Paulinho, né? Tem uma visão de jogo até melhor que o Paulinho. O Paulinho já é um jogador dinâmico, que puxa, que arrasta, mas o Galdamez, além de arrastar também, de quebrar as linhas e arrastar, ele tem essa coisa, essa diferença no passe, né, tanto curto como longo, e uma visão de jogo bem diferente que o Paulinho. Deixe a sua opinião também do que você achou da estreia do Galdamez e do que você acha entre esses dois jogadores, beleza? Vamos seguir aqui. Vamos aqui ver também sobre se eu acho alguma coisa de contratação. Gente, está surgindo aí também algo sobre o Vasco, né? Sobre o Vasco quebrar o contrato com a 777. Segundo alguns rumores aí, o Jorge Nicola, que gosta, né, de postar coisas aí falando do nosso Vasco, e ele soltou essa aí, que o Vasco, o Pedrinho está trabalhando aí nos bastidores para, quem sabe, quebrar esse contrato com a 777, achando irregularidades aí no contrato, e assim fechar com a Crefisa, para que seja o substituto aí na SAF do Vasco no lugar da 777. Eu não sei, eu moro tão distante do Rio, não tenho acesso a nada, sou apenas um torcedor trazendo notícia para outros torcedores. E a minha concepção é que isso não, ainda no momento, pode não ser verdade, mas acredito que sim, se estiver na cláusula e se realmente achando irregularidade e a 77 não cumprindo com o que estão nas cláusulas do contrato, sim, realmente pode haver. Mas como vamos saber se ela não vai cumprir, se até o momento está cumprindo com o prometido? Aí, digamos, o torcedor, nós torcedores, sempre queremos jogadores de alta prateleira, mas o Vasco nunca teve esses jogadores de alta prateleira. Nós sabemos disso, que nós sempre tivemos jogadores bons, com raça e força, sempre vencemos. Agora o Vasco está numa mudança, né, constante, e nós temos que ter paciência. Se vier a ferir, ao invés de melhorar o nosso Vasco, como está sendo pago aos débitos e etc, porque não é só em campo, é um todo. Não foi vendido o futebol apenas para melhorar só o futebol. O Vasco tem que ser melhorado num todo, porque se você quer bons jogadores, você também tem que ter uma boa estrutura. Nós sabemos disso. Então, vamos aguardar e ver qual que vai ser desse resultado aí, né? E aí eu vou deixar para vocês aqui o vídeo do Pedrinho, já desmentindo que isso não é verdade, tá? No momento. Vou deixar para vocês. E aí, vascaínos, tudo bem? Eu tô aqui para esclarecer um ponto com vocês. Tem circulado uma notícia que tá tendo briga, confusão, ruptura, e não é nada disso, tá? Não é porque eu não participei do planejamento de futebol que isso possa gerar qualquer briga, qualquer confusão. A nossa gestão também tem por característica ser mais proativa, ter mais iniciativa, fiscalizar e cobrar, diferente da gestão passada. Mas isso está muito longe de querer confusão ou briga. De forma nenhuma nós somos beligerantes. Nós só queremos o melhor para o Vasco sempre, mas sempre tentando e buscando diálogo. Com relação ao seu José da Crefisa, todos sabem que a gente tem uma ótima relação. E nós temos conversado e muito, mas sobre o estádio de São Januário, que isso fique muito claro, tá bom? Sobre a modernização de São Januário, tá bom? Só para deixar registrado aqui para vocês. Valeu, obrigado.
Bem que é bem visado, né? Tem sido visto aí uma boa procura lá fora, é o Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, né? Vamos lá. Vasco segura Piton na janela e vê lateral começar ano em alta. Veja os números. Alvo de outro clube, jogador de 23 anos, mantém regularidade da temporada passada. E olha que o Lucas Piton realmente está jogando muita bola. Essa redação aqui vinda lá do GE, no dia de ontem, ou no dia de hoje, dia 13, né? Dia de ontem, dia 13. Hoje é 14 e Vasco joga. Hoje o Vasco joga, Barreto. Vamos lá. Jogador mais regular do Vasco em 2023 e o atleta de linha com mais jogos como titular no ano passado, Lucas Piton, deu sinais de que manterá a pegada nessa temporada. Alvo de outros clubes, o lateral esquerdo começa 2024 em alta e a SAF pretende segurar. Então já vimos aí, né? Ainda bem que é o GE que está soltando isso, para que não venham aí já jogar que o Lucas Piton já está sendo negociado com outros clubes aí. Daqui a pouco está voltando para o Corinthians, porque todo mundo agora o Corinthians compra, né? Esquece, não vou falar desse time aqui, mas vamos que vamos, porque aqui é Vasco. Vamos continuar falando do Lucas Piton. Com uma assistência em 4 jogos esse ano, o Vasco segurou a utilização do lateral em algumas partidas para controle de minutagem, entendendo a importância do jogador para os grandes testes que vêm pela frente. Mesmo não atuando em todos os jogos, o lateral esquerdo é o líder de cruzamento certo do Campeonato Carioca, recurso que ele já havia exibido bem em 2023. Foram 16 cruzamentos certos nas 4 partidas, conforme dados do site Fullstart. No ano passado, ele foi o vice-líder do requisito no Brasileirão. Então, esse é o nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, que eu espero que continue aí jogando um bom futebol com alta qualidade no nosso Vasco. E o Sfosa assina com o Vasco e o anúncio do jogador depende apenas de exames médicos, né, para ser anunciado. Então, o jogador está sendo aguardado já no Rio, nesta quinta-feira, e nós vamos aqui para as notícias. Clube conclui parte burocrática na segunda-feira do Carnaval e aguarda o reforço no Rio. A segunda-feira de Carnaval foi definido no Vasco como o fim do pré-olímpico. O clube assinou aí o contrato com o Juan Sfosa, e o reforço é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana. A SAF já havia trocado documentos com o News Old Boys e concluiu a transação com a assinatura do jogador. O jogador de 21 anos assinou o contrato até dezembro de 2028. Será que ele fica até lá? Vamos esperar e vamos aguardar, porque esse jogador tem potencial, no mínimo deve ficar até 2026. Isso sou eu falando, tá, galera? Vamos que vamos. O volante estava com a Argentina no pré-olímpico. O novo jogador do Vasco esteve em campo na vitória de 1-0 sobre o Brasil no último domingo. A seleção brasileira ficou fora das Olimpíadas, enquanto os argentinos garantiram a vaga em Paris em julho deste ano. A atuação do Sfosa teve destaque nas redes sociais. E você que acompanha viu muito bem que o que mais repercutiu foi que ele colocou o Hendrick no bolso. Vamos que vamos, rapaziada! Carta arquibancada extra no jogo contra o Vasco. O clube chegou a ventilar a possibilidade, mas descartou aumentar a capacidade do gigantão das avenidas. Amigos, é difícil, né? Hoje, dia 14, tá chegando a hora de vermos o Vasco jogando aí a Copa do Brasil contra esse Marcílio Dias. Segundo eu fiquei sabendo, o Vasco tentou negociar com o Marcílio Dias para levar o jogo para um outro estádio com uma capacidade maior de pessoas e um gramado, é claro, melhor. É isso que o Vasco está
está procurando ver, só que segundo as notícias, o Marcílio Dias não aceita, né? O Marcílio Dias descartou nessa quarta-feira a colocação de arquibancada metálicas no Gigantão das Avenidas para o duelo contra o Vasco pela Copa do Brasil, dia 27 de fevereiro. Está chegando, 21h30. Informações foi confirmada pela assessoria de imprensa do Marinheiro. O que você acha? Marcílio Dias deveria levar o jogo para um outro estádio com maior capacidade? Deixe aí nos seus comentários o que você acha. Eu, na minha opinião, eles deveriam fazer isso. Mas, porque causa, motivo ou circunstância eles não querem, isso eu não sei. Porque até menos eles vão arrecadar, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Galera, tá chegando a hora, daqui a pouquinho, às 21h30, Fluminense e Vasco no Maracanã. Já deixa aí o seu palpite, eu vou de 2-0 Vasco. Eu quero 2-0 Vasco. Não estou dizendo que vai ser, mas eu quero 2-0 Vasco para a gente confirmar aí nossa permanência no G4 do Campeonato Carioca, que é uma broca, mas infelizmente a gente tem que disputar esse campeonato e ficar numa boa colocação para garantir. Suando, galera. O ventilador está aqui perto de mim. Acho que você está ouvindo o barulho, mas o calor está demais. E para que a gente possa conseguir a nossa vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Infelizmente tem que ser assim e assim será. Eu, Gilvan Barreto, vou ficando por aqui. Grande abraço, Mundo Vascaíno. Fui!